para dar saúde a ela, Senhor. Abençoa a Vanessa, vá visitando ela, dando saúde. Márcia, Senhor. Meu sobrinho que fez a cirurgia, Senhor, que graças a Deus deu tudo certo. Que o Senhor vá abençoando na recuperação dele, Senhor. Vá sarando, Senhor, fazendo a tua vontade na vida dele, Senhor. E abençoa cada um, ó Pai, no nome de Jesus, Pai. Fica conosco nesta noite. E muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos cantar o hino do nosso cantor cristão. (414). Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. E avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos juntos sem desfalecer, para a obra completar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus deseja os homens transformar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele
cantar 475. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal, quem vencerá? Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Iremos aqui abrir as nossas Bíblias. No livro de Isaías foi a leitura que eu fiz pela manhã na consagração. Isaías 49, o versículo do 10 ao 13. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, tu, terra. E vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e os seus aflitos se compadecerá. Amém. Que o Senhor Deus, pois, coloque nossos corações nas suas palavras lidas, né? Que o Senhor, pois, nos abençoe. E estamos gratos a Deus, né? Ainda degustando a mensagem de ontem, né? Que foi uma bênção. Os irmãos lembram aquelas 3 frases que ele falou, que foi ser, não foi? Seguir e servir, não foi? Tudo com esse. Então, que nós possamos ser, né? Servir e seguir, né? E que possamos colocar o Senhor, né? Como prioridade em nossas vidas, né? E graças a Deus foi uma bênção, né? A mensagem de ontem. Que o Senhor abençoe na vida do pastor
E também que o Senhor abençoe, né, a vida de todos ali, né? E principalmente na hora da pregação, quando o pastor, né, está transmitindo a mensagem, que a gente tem que ter reverência, né, na hora da mensagem, na hora da pregação, né, tem que ouvir a palavra do Senhor, né, não estar conversando, né, na hora da pregação, mas sim ouvindo a palavra do Senhor, colocando em prática a palavra do Senhor, né? Porque quando a gente ouve a mensagem do Senhor, coloca em prática, a gente tem ela no nosso coração, né? A gente não esquece, né? A gente lembra, né? Como tem muitos, às vezes, pastor que pergunta, né? Qual foi a pregação, né? Que foi pregada tal dia, né? E se a gente, né? Meditar, colocar em prática, a gente vai lembrar, né? De qual foi a mensagem que foi lida. E agradecemos a Deus, né? Por tudo. E nós vamos ouvir agora o Ministério Feminino. Ele irá louvar o Senhor. Amém. Aí eu vou deixar já o versículo aqui, né, do Ministério Feminino, antes que as irmãs se aproximem, que é em Salmos, capítulo 116, o versículo 1 e o 2, que diz: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver.
oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças irão louvar o Senhor. Amém. Que Deus abençoe, né, as crianças. Hoje faltou assim algumas crianças, né? Pois tem algumas que estão doentes, né? Que possamos orar, né, pelas aquelas que estão doentes. Cauã, Eduarda, né, está doente, para que o Senhor, né, dê saúde a cada um em nome do Senhor Jesus. Iremos ouvir o ministério de louvor.
Oi, som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Depois de ouvirmos, essa canção em que foi cantado aí o Salmo 100, não resta outra alternativa senão seguirmos o que foi dito, celebrarmos ao Senhor, porque somos os moradores da terra. Devemos servir ao Senhor com alegria e nos apresentarmos a Ele com cântico, com louvor. Então, vamos colocar de pé e vamos celebrar o nosso Deus. O Senhor se faz presente aqui nessa noite, amém?
Oi, som. Oi, A. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e meu cercado por inimigos como Faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso pulo na presença do Rei. Por isso danço na presença do Rei. Por isso grito na presença do Rei. Por isso corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite celebrando aquele que é digno, aquele que é o único, digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Receber
a ti. Aleluias. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso. O Senhor está aqui entre nós. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por mais esse momento em sua casa, para adorarmos a Ele, coroarmos o seu nome, que está acima de todo nome. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Versículo 9 ao 14. Nos diz a palavra do Senhor. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. De mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Te agradecemos, Senhor, por teu amor por nós. A tal ponto, Senhor, de dar o teu filho para morrer na cruz antes da fundação do mundo. Te louvamos por estarmos aqui, Senhor. Te louvamos por tua preciosa palavra que acabamos de ler. E te rogamos, ó Deus, que fales conosco ainda. Recebas todo louvor, adoração que foi a ti oferecido, Pai. E que nós possamos sair daqui certos de que aquilo que está na Escritura Sagrada se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém
Irmãos, Jesus, ele contou em determinados momentos algumas parábolas, e ele fazia isso para ensinar os seus discípulos e aqueles que aproximavam-se dele acerca da eternidade, as coisas espirituais. E nesse texto, Jesus está falando para aqueles que confiavam em sua própria justiça e que desprezavam os outros, como diz o texto. E aí Jesus conta essa parábola tão curta para eles, de dois homens, um fariseu e um publicano. O fariseu era um homem religioso, era o intérprete da lei. Enquanto que a palavra publicano já era um título dado para pessoas nessa época que eram considerados como pessoas erradas, pessoas que é intitulados também de pecadores. Então, o fariseu seria aquele que seria reconhecido como espiritual naqueles dias. No templo, o fariseu seria considerado o homem, a pessoa de Deus ali. Enquanto que o outro já está se dizendo era um pecador, era um publicano. Mas nessa parábola a gente percebe que tem muitas coisas envolvidas. Apesar de ser uma parábola tão pequena, mas tem muitas coisas envolvidas nessa parábola. Nessa parábola nós temos Deus, nós temos misericórdia, nós temos pecado, temos reconciliação, temos perdão. E é interessante que o texto fala de pessoas que foram ao templo para orar. Eles foram ao templo e lá fizeram as suas orações. O publicano estava lá, nem sequer ousava levantar a sua cabeça, diz o texto. Enquanto que o fariseu, aquele que era religioso, ou aparentemente espiritual, já começou fazendo a sua oração. Ele já chega e já mostra para que chegou. E na sua oração, ele está lá, se põe em pé e orava de forma assim íntima. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros pecadores. Ele diz que não é corrupto, não é ladrão, não é adúltero. Diz mais que nem é igual àquele publicano, o pecador que está ali de lado, que também está ali no templo com ele. E ele diz que jejua 2 vezes por semana e que dá o dízimo de tudo quanto ganha. E é claro que aqui não se trata de jejuar 2 vezes por semana, nem não se trata de pagamento de dízimo ou outras coisas que não são primordial. Tudo que é tratado aqui é, digamos assim, da ordem mais elevada. O que Jesus quer tratar é de coisa muito mais séria, é de coisa muito mais significativa. E, irmãos, quando a gente para, por exemplo, estudar textos sagrados que falam de verdades bíblicas, e o quanto isso assim, é esclarecedor, torna para a gente, digamos assim,
a gente vai conhecendo a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus que nos foi concedida. E Jesus diz que esses homens, enquanto esse orava assim e se apresentava diante do Senhor como essa pessoa tão certa, tão correta, a ponto até de ter a coragem de apontar os defeitos dos outros, quem eram os pecadores, quem era aqueles desonestos, enquanto que ele era totalmente diferente, e o outro apenas cabeça baixa, olhando para o chão, batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, ou ser propício a mim, pecador. E aí, esse homem mostra-nos que ele está justamente dentro disso que Jesus quer ensinar. Ele está buscando coisas mais elevadas, está lidando com coisas mais significativas. E as coisas mais significativas do mundo são aquelas que estão envolvidas ou que estão guardadas no nosso coração, na nossa mente. E esse homem se coloca diante do Senhor, coloca-se diante de Deus, o publicano ou o pecador, e ele pede a Deus por sua vida, ele pede a Deus por sua alma. E aí, onde é que a gente pode encontrar temas mais profundos, ou mais sérios, ou mais significativos, mais vitais, do que na nossa alma, no nosso coração? Porque tudo que está ligado ao nosso coração, à nossa alma, tem interesses eternos, estão ligados com a eternidade. Então, esse homem, esse segundo homem da oração, ou o publicano, o pecador, ele não está brincando com a oração, ele está diante de Deus colocando toda a sua sinceridade. Ele ora a Deus, ele pede a Deus com toda a sinceridade. Então, nós temos algumas coisas, é claro que nós temos muito tempo, se a gente for pensar num culto, ou numa reflexão, numa pregação, numa meditação, para pensar nas ideias que esse texto traz para a gente, seria desmerecê-lo, seria colocar o texto como algo muito insignificante, porque apesar de ser tão curto, e a oração deles também ter sido tão curta, e principalmente a oração do publicano, do pecador, mas nós temos aqui lições para a eternidade, para a nossa vida. E aí, nós começamos a observar que os homens estavam no templo, eles foram ao templo, estavam lá na casa do Senhor. As orações não foram feitas na rua, as orações não foram feitas em casa, as orações foram feitas na casa de Deus, no tabernáculo, foram feitas no templo. Foi lá que esses homens oraram a Deus. E aí vamos pensar naquilo que Jesus disse no final. Ele disse que esse homem que orou a Deus de forma sincera e humilde, dizendo: "Sê propício a mim, que sou pecador", ou "tem misericórdia de mim, que sou pecador", o Senhor Jesus diz que esse desceu, voltou para casa justificado, e não o outro, porque Deus, Ele dá graça, Deus, Ele abençoa, Deus, Ele exalta os humildes. Aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta, Deus o abate, Deus o humilha. Jesus ensina isso, que esse segundo homem, ele volta para casa justificado.
E aí nós precisamos pensar o seguinte: quando a gente lê o texto que diz que, depois da oração do fariseu, que está lá dizendo: eu não sou como os demais homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem tão somente, nem sou como esse pecador. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano está lá e nem sequer ele ousava olhar para o céu. Eu não sei daqui quem estava conosco, e eu queria ter gravado aquela pregação, pelo menos notado alguns pontos, e eu não notei. Foi o pastor, eu não lembro nem o nome já, estou velho mesmo, que era meu professor no seminário, e lá num dos cultos de abertura, ele pregou nesse texto, e ele falou coisas assim, impressionantes. Eu nunca tinha ouvido ninguém pregando nesse texto, falando aquilo que ele falou, e eu não tomei nota. Eu lembro que eu me deleitei ouvindo, mas eu não tive a preocupação. Acho que eu fiquei tão besta escutando a pregação, que eu não me preocupei em tomar anotações do que ele falou acerca desse homem que nem sequer tinha coragem de olhar para o céu, mas ele batia no seu peito. Pois bem, eu não notei nada do que aquele professor disse e não lembro. Eu sei que foi muito bom o que ele ensinou, foi muito boa a pregação que ele trouxe naquele dia. Mas uma coisa que dá para a gente imaginar aqui, ou pensar quando a gente lê esse texto, é que enquanto que o fariseu, o religioso, o conhecedor do texto sagrado, ele chega no templo e diz assim: eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu faço os meus jejuns 2 vezes por semana, eu não roubo ninguém, eu não faço falcatrua, eu não adultero, eu não sou como esse pecador que está aqui do meu lado, Senhor. Eu sou diferente. Enquanto esse homem faz essa sua oração, ele tem essa sua atitude, o outro está lá no seu canto e nem sequer levanta a cabeça, nem coragem para olhar para o céu ele tem. Ou seja, nós temos alguém que já está justificado ali dentro do templo, e nós temos um outro coitado, cheio de pecados, e o título dele é esse: é publicano, é pecador. E é interessante isso, porque é de coisas mais elevadas que a Bíblia fala, não é de dízimo, nem de ofertas, nem apenas de não adulterar, ou de não mentir, ou de não roubar. A Bíblia fala de coisas mais ousadas aqui. E aquele homem está lá no seu canto, vendo que ele é alguém que não merece nada, que realmente o pecado está sobre a vida dele, que realmente o pecado toma conta dele, que ele está sob a condenação, está sob culpa mesmo. E ele não tem coragem de sequer abrir os olhos para olhar para o céu. E apenas bate no peito dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Se você... Isso, irmãos, porque a gente não está aqui lendo, a gente não está lidando aqui com o texto original, que é o significado dessas expressões, dessas declarações, do que esse homem faz, ou do que esse homem diz, de como esse homem se comporta lá no original, no grego, o sentido dessas coisas. Mas o certo é que a gente, pelo menos vamos para ficar na nossa linguagem, ele não tem a coragem de olhar para o céu, e apenas bate no peito e diz: tem misericórdia de mim. E a tradução seria: o pecador. Ele não está dizendo: tem misericórdia de mim que eu tenho pecados. Ele está dizendo para o Senhor assim: eu sou pecador. Ele não está dizendo, irmãos, como aquele homem disse, como o fariseu intitulou: eu não sou como esse homem pecador, eu não sou como os ladrões, eu não faço, eu não adultero, eu não sou como aqueles que não oram e que não jejuam 2 vezes por semana. O homem
sai rotulando. Ele não sai dizendo, eu cometi um pecado, eu errei. Não, ele está dizendo, tem misericórdia de mim, o pecador. Ou que sou pecador. Em outras palavras, é como se aquele homem estivesse dizendo assim, se tem alguém aqui que não presta, sou eu. Se tem alguém aqui que não vale nada, sou eu. A atitude dele não olhar para o céu é o que está mostrando, é o que dá, é o que manifesta o que ele se entende, como ele está, qual é a sua condição. Então ele diz, tem misericórdia de mim, pecador. E aí nós já sabemos, nós temos um que se justifica e nós temos um que já assume, eu sou o pecador. O culpado aqui sou eu. Mas esse mesmo homem que é o pecador, que é o culpado, ou seja, mesmo esse que tem tantas culpas sobre ele, que tem tanto pecado sobre ele, ele não está impedido de falar com Deus, de orar a Deus. Que lição maravilhosa, que não existe nessa vida, irmão, não existe nessa vida ninguém, por mais pecador que seja, que ele esteja impedido de falar com Deus. Por mais pecador que o homem seja, por mais errado que o homem tenha sido, por mais que ele viva no pecado, mas esse homem, ele pode se dirigir, ele pode falar com Deus, ele pode se aproximar de Deus, ele pode ir à presença de Deus. Então você já pensou nisso? Nós temos duas pessoas no templo e um vai sair de lá justificado, diz a Bíblia, e o outro não. E justamente quem vai sair justificado é o que é cheio de pecados. É aquele que se entende como pecador. É aquele que o pecado está sobre ele. Então nada, ninguém, nem o pecado pode nos impedir de nos aproximar de Deus, de nos apresentar diante de Deus e de procurar de Deus socorro para a nossa vida, ou misericórdia de Deus para a nossa vida. É disso que esse texto está falando, é isso que o texto nos ensina. Agora, você já pensou que aí pode ter um outro problema? Porque nós, quando pregamos, geralmente falamos assim, que o homem reconhece que é pecador, reconhece que Deus, que Jesus é Salvador, e aí ele, entendendo que ele é pecador, ele vai e se aproxima do Senhor para ser perdoado, para ser transformado em uma nova criatura. Então logo que também se surge uma ideia de que a pessoa que compreende os seus pecados, a pessoa que tem certeza do seu pecado, essa pessoa, ela está habilitada para receber a misericórdia do Senhor sobre a vida dela. Tem gente que pensa que é assim. O fato de entender que eu pequei é o que me dá condição de alcançar a misericórdia de Deus. Quem estava no culto ontem ouviu muito bem na pregação que o pastor muito falou sobre isso, que não é por causa de nós. Não começou em nós, começou em Jesus. Então, não é porque eu entendo, eu assumo que sou pecador, que eu alcanço a misericórdia de Deus. Lembre-se que antes dele falar, eu sou pecador, a primeira coisa que ele diz, a primeira fala dele é a seguinte: ele chega e diz ao Senhor assim: Deus, ou em outras palavras, ele está clamando ao Senhor. O problema é que a questão é, ele não está focando no pecador que ele é, nos pecados que ele tem, mas no Redentor, no Salvador. Há uma expressão que se diz aqui que o que ele estava pedindo, o que esse homem clamava ao Senhor, era uma propiciação. O que é uma propiciação?
Propiciação é que os seus pecados sejam apagados, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor venha a ponto de que os seus pecados sejam apagados pelo Senhor. Ele está clamando ao Senhor, ele está falando para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou o pecador aqui sou eu, mas ele está ali falando ao Senhor, ele está se dirigindo ao Senhor. Então, não é o fato de eu ter a certeza de quando eu pequei, de que eu sou pecador, que me dá direito, mas é o meu entendimento, é o reconhecimento de que eu preciso da misericórdia do Senhor. Ou seja, esse publicano, ele confiou na misericórdia do Senhor. Isso talvez não fique muito claro para a gente, não, isso que eu estou falando agora. Mas deixa eu ver se você vai entender um pouquinho uma coisa. Porque isso já aconteceu comigo. Talvez comparando, fazendo algumas comparações, talvez dá para você entender melhor o que a gente quer falar, ou o que a gente está tentando entender com esse texto. Quando eu ouvi durante a história da minha vida servindo a Cristo, quando eu ouço, por exemplo, testemunhos de pessoas que viveram uma vida muito errada, muito pregressa, gente que viveu gente que muito novo, bebia muito e era um endemoniado da vida. Quando eu ouço testemunho de gente que foi bandido, traficante e que tornou-se uma aberração na sociedade, e de repente eu ouço testemunho dessas pessoas contando na igreja que foram salvas, convertidas, libertas por Jesus. Parece que a conversão daquela pessoa, que o que aconteceu naquela pessoa é mais importante ou mais significativo do que na minha. Outro dia eu estava ouvindo, tem um homem que anda pelo meio do mundo dando testemunho, não sei se ele ainda é vivo, porque tinha um pastor, Aldo, o nome dele, que andava no Brasil aí dando testemunho, dizendo-se ex-bruxo, dizendo que trabalhou para a Rede Globo, que consagrou as novelas da Globo tudinho, e as minisséries da Globo todinha, que consagrou Didi, que trabalhava para Didi, que fazia sacrifício de criança para a Globo. É uma história que ele contava. E eu fico observando, sabe o que, irmãos? É a capacidade. Olhe, é claro que nós somos humanos e nós somos enganados por coisas das mais simples, né? A gente confia facilmente, às vezes até nas coisas. Mas eu fico admirado como é que tantos líderes de igrejas, mas uma coisa chama a outra, não tem para onde não. Eu ia falar que eu fico admirado, mas depois não tem como ficar admirado não. Já foi resolvido aqui na minha cabeça. O que eu estava admirado há tanto tempo se resolveu agora. Por que é que tantos pastores levam um mentiroso para o altar? E ele mente tanto e esses homens não percebem como eles são descarados mentindo. No final do culto, gente é curado, milagres acontecem. O pastor da igreja não vai perceber nunca. Por quê? Está resolvido o problema. Porque o que ele quer é que o povo acredite. O que ele quer é que a igreja dele se encha. Então, se ele trouxe aquele pregador e é mentiroso, é bandido, e está mentindo no altar dele, mas a igreja enche, ele quer. E isso que acontecia, o pastor Aldo pregou em tudo que é lugar, dizendo que um ex-bruxo, e ele dizia que foi para a África. O cara, para precisar ser pai de santo e ir para a África, é porque ele não encontrou com os pais de santo do Brasil. Porque se ele encontrar, ele vai dizer: tenha vergonha na cara, que aqui no Brasil tem mais pai de santo, mais sério, mais poderoso do que na África. Não precisa ir para lá, não. Mas o povo, para iludir a mente das pessoas, porque assim, o pessoal associou, irmãos, que africano é mais miserável, africano é onde tem mais bruxaria, africano é onde tem mais magia negra, é onde tem mais coisa do diabo, é na África. Só para a gente ter uma ideia disso, não é à toa que o pastor Marcos Feliciano pregou no culto e usou o texto bíblico, dizendo que era uma profecia na Bíblia, que o povo lá da região da África era o povo amaldiçoado por Deus. Lá no Antigo Testamento ele citou o texto sagrado. Aí se você for lá na internet e procurar uma entrevista com professores de história, com Marcos Feliciano, ele desmascarando ele com a cara mais lisa, dizendo: eu não tinha conhecimento mesmo não. Eu disse porque eu vi e saí contando. O que tem de gente dizendo no púlpito, irmão, e o povo engolindo e dizendo: mas ele é homem de Deus. E eu não posso falar aqui que Marcos Feliciano mentiu, porque Marcos Feliciano é um anjo do Senhor, que ele é pastor até hoje.
Eu tenho que bater palma para ele, porque quando ele prega, eu digo a você, se eu escutar a mensagem de Marcos Feliciano agora, na sua frente, eu choro. Não tem como não chorar ouvindo aquele homem pregar. Ele tem o dom de me fazer chorar. Eu não sei mais nada, porque acreditar nele eu não acredito. Mas se ele pregar agora, eu escutando a pregação, eu choro. Não tem como eu não chorar. Ele consegue me fazer chorar, mas só não consegue me convencer de que ele está mentindo. Pronto. Graças a Deus que ele não me convence, ao contrário. Eu continuo firme, crendo na verdade bíblica. Pelo menos isso. Eu não perco o foco. Mas aí, irmãos, veja uma coisa. Então, se cria tantas coisas, e o pastor Aldo pregou no mundo, no Brasil todo. Aí quando foi um tempo desse, 2020, mataram o pastor Aldo. Bebendo num bar, tomando cachaça, e que já tinha essa vida, ó. Ele pregava e bebia. Pregava e se prostituía. Ia para a televisão, ia para os cultos, pregava e se prostituindo e bebendo. E foi assassinado. Então, assim, o que tem de gente, irmãos, que quer viver uma coisa, que quer, e as pessoas são iludidas, são levadas pelo que elas ouvem. Nós precisamos aprender que nós temos a palavra de Deus, nós temos o texto sagrado. Jesus é quem perdoa pecados, Jesus é quem transforma. Mas eu, quando ouvi o pastor Aldo, eu pensava assim, o milagre que foi na minha vida foi pequeno, o grande é o dele. Tem um que é o pastor não sei o quê. Eu não tenho nada, não sei de história nenhuma errada, mas ele conta um testemunho de que ele levou uma descarga elétrica, que queimou muita parte do corpo dele, tem parte do corpo que foi, muita carne foi retirada, foi uma queimadura de alta tensão, que ele levou um choque muito grave. E se você, aí o que eu quero falar é só o seguinte, é que a tendência que a gente tem é quando a gente escuta um testemunho de muita dor, que foi muito difícil que a pessoa passou, parece que o que aconteceu naquela vida foi muito superior ao que acontece na nossa. Ou seja, em outras palavras é assim, quem mais pecou, parece que ele tem parece que a projeção, a possibilidade dele se aproximar de Deus para pedir misericórdia é maior do que quem parece que pecou menos. E não é assim. Não é assim, o problema não é a quantidade de pecados que nós cometemos, o problema é que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então, é a certeza de que eu sou pecador e que eu preciso do perdão, da misericórdia do Senhor. E que talvez nem sempre quem mais peca é quem tem mais consciência de pecado. Às vezes nem é. Tem gente que quanto mais peca, mais se torna cínico. Tem gente que quanto mais mente, né? Tem gente que mente como se fosse verdade. Tem gente que é coisa absurda, isso tem vários setores, e às vezes no trabalho, gente séria. Chega e diz, se soubesse, não, aconteceu isso com fulano. A gente tem colega de trabalho que trabalha com ele há tanto tempo, pensei que ia me livrar dele, porque trabalhava aqui em escada e foi transferido lá para o curado, eu vou para o curado, chego lá e encontro com ele. Santo, pastor, está sabendo o que aconteceu com o fulano? Meu Deus do céu, não dá para acreditar nele nem quando é verdade. Porque ele já conta mentira como se fosse verdade. Então tem gente que acha que o pecado não é pecado, irmãos. E esse mundo já é isso. Você vê que a ideia desse mundo é essa. É convencer as pessoas de que o pecado não é pecado. Desde que você deseja, você faz o que você quer. Deus te dá liberdade de você fazer o que você quer. Então você faz, e se você fizer por amor, pronto. Aí acabou-se. Se você tem amor no seu coração, não importa quantos vão sofrer as consequências. Não importa se ofende a Deus. O que importa é que haja amor. Então, não é a gente saber que somos pecadores apenas que nos dá o direito à misericórdia do Senhor. Mas a consciência do pecado, irmãos, a consciência do pecado leva o homem a agir corretamente. Quando o homem ele aprende com o Espírito Santo de Deus, quando ele aprende com o Senhor que ele é um pecador, ele vai aprender com esse Espírito Santo a mudar de vida, a andar diferente. Ele vai ter outras motivações, ele vai praticar outras coisas, a vida dele vai ser outra. Ele passa a fazer as coisas certas, ele passa a fazer as coisas do jeito correto. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, diz a palavra do Senhor.
E aí, quando o Espírito age na nossa vida, a gente passa a mudar de atitude, a mudar de comportamento, a ter outras maneiras de viver, a ter outra maneira de se comportar, outra maneira de falar, outra maneira de agir, por causa do Espírito do Senhor que nos convence do pecado. E aí imagina-se o seguinte: se a gente deseja saber como se aproximar de Deus, o caminho é confessar a Ele que somos pecador. Chegar para o Senhor e confessar a Ele que somos pecadores. Mas você já percebeu que a nossa oração, ela muitas vezes e isso não está na oração desse publicano, desse pecador. A nossa oração é: Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, derrama poder sobre a minha vida. Senhor, opera milagres na minha vida. Senhor, transforma. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. E a oração desse homem foi: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Foi como ele se posicionou diante do Senhor. Ele colocou diante de Deus e disse para Deus que ele era o pecador. Ou seja, ele colocou Deus no lugar que Deus deveria estar na vida dele. Deus como juiz e Senhor da sua vida. Se nós desejamos que vamos viver uma vida aproximada do Senhor, perto do Senhor, então nós precisamos agir dessa maneira. Confessar ao Senhor que somos pecador. Fazer isso, ser verdadeiro, ser sincero diante do Senhor, lançando diante dele por inteiro, confessando a ele inteiramente. Não há necessidade de a gente chegar para Deus e querer, e esse é o problema, que a gente às vezes quer enfeitar para Deus, um Deus que já nos conhece. E aí nós vivemos muitas vezes uma fé, no meio da igreja, uma fé doentia, uma fé do milagre. E quando o milagre não acontece, demora muito, as pessoas vão esfriando na fé, vão desanimando, porque na verdade as pessoas não estão comprometidas com o Deus de graça, de perdão, o Deus da salvação, mas querendo o Deus do milagre, o Deus que faz maravilhas no dia a dia ou a cada dia na vida delas. E aí a ideia é essa, que, por exemplo, as igrejas que mais vão crescer ultimamente, ou têm crescido ultimamente, são as igrejas que anunciam que as pessoas vão receber bênçãos automaticamente, as pessoas que vão prosperar automaticamente, e aí vamos começar a ouvir testemunhos que vão motivando as pessoas, e as pessoas se motivam a isso, e vivem isso, e na realidade, o que o texto sagrado tem dito, as pessoas não estão atentando para isso, não estão preocupadas de forma nenhuma a que isso se cumpra ou a viverem isso na sua vida realmente. Esse homem, ele se aproximou de Deus e apelou para a misericórdia do Senhor, apenas para a misericórdia de Deus. Ele não pediu: Senhor, eu quero a tua justiça, porque se ele pedisse a justiça do Senhor, essa o destruiria, seria como uma espada afiada, desembainhada, entrando no seu peito, acabando com a vida dele. Ele não poderia pedir a Deus poder, ele não deveria pedir a Deus qualquer outra coisa que estivesse associada ao grande Deus, mas apenas confessar arrependido os seus pecados. Pedir apenas ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor apenas perdão pelos seus pecados. E foi isso que ele fez. Uma outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que a confissão sincera do pecado é o caminho que nos conduz, é o caminho que nos leva à paz. Porque quando esse homem, ele confessou: ser propício a mim, pecador, ou tem misericórdia de mim, pecador. Ele chega a Deus como pecador, nu como pecador, despido. Ele se apresenta diante do Senhor. Jesus se encarrega de explicar para todos que ali estão que ele volta para sua casa justificado. Enquanto o outro contou o que fazia, que orava, que jejuava, que acreditava, que não era como pecadores, voltou sem nenhuma justificativa
esse homem desce, volta para casa justificado. O Senhor o justifica. Ele desce para casa com paz no seu coração. Ou seja, que a gente possa chegar ao Senhor como um pecador que somos. Que a gente possa chegar diante dele e mostrar apenas a ele as nossas feridas. Mostrar para ele apenas as nossas chagas. Mostrar para ele apenas as nossas fraquezas. A nossa pobreza espiritual diante de Deus. Que a gente possa chegar diante dele e não querer apresentar a ele suposta sabedoria, suposta riqueza. Se nós queremos e temos um único centavo na nossa vida espiritual, nós não podemos aguardar que venha as riquezas dos céus sobre nós, de maneira nenhuma. Enquanto a gente tiver esse centavo de alguma coisa restando no nosso interior, a gente precisa se livrar dele, largar ele, porque senão a gente vai à falência espiritual. Seria como se ainda dentro de nós tivesse alguma migalha que a gente pudesse acreditar que a gente pode nos alimentar dessa pequena ou desse pouco de migalha que ainda resta sobre a nossa vida, referindo-se à nossa própria justiça. Nenhum pão vindo do céu a gente vai receber, nos será dado. Ou seja, temos que chegar para o Senhor e dizer para Ele que a gente tem fome e sede de Deus, que a gente tem fome e sede de salvação, que a gente tem fome e sede de justiça. Chegarmos para Deus como quem não é nada, como quem não é ninguém, e que Deus, Ele seja tudo na nossa vida. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele chegou diante do Senhor e a sua oração é essa. Quando ele não olha para o céu, quando ele não abre os olhos para olhar para o céu, é porque ele está dizendo que o lugar para onde os seus olhos devem estar voltados é para a vergonha, é para baixo, porque os seus olhos já o conduziram a tantos caminhos, a tantos lugares, a tantos erros na sua vida, que ele não é capaz de olhar para o ser espiritual, olhar para o ser celestial, olhar para Deus. Quando ele bate no seu peito, dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. É como se ele estivesse tentando esmagar, esmiuçar o seu peito, dizendo assim, é aqui de dentro de mim que saíram enganos, que saíram mentiras. É de dentro de mim que saiu coisas ruins, que saiu as coisas que desagradavam a Deus. É dentro de mim que estão as coisas mais feias, mais horrendas, mais tristes, que mais ofendem a santidade de Deus. E ele bate no peito, dizendo, não vale a pena continuar aqui, tem que sair daqui de dentro, porque eu preciso da misericórdia de Deus sobre mim. Eu preciso do perdão de Deus sobre a minha vida, sobre o meu ser. Jesus diz, eu digo a vocês, final, último versículo 14 da leitura, ele diz, eu digo a vocês, que este homem, e não o outro, foi para a sua casa, justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Enfim, o homem foi para casa, levando consigo um testemunho, levando consigo aquilo que o Senhor deu a ele, desceu justificado. Ou seja, que hoje, que o nosso desejo, que aconteça conosco aqui hoje, que a gente não saia daqui do culto dizendo, a palavra foi bom o hino, foi bom isso que eu ouvi, mas que a gente possa sair daqui e o Senhor, Ele diga, eles foram para casa justificados. Porque o problema é que a gente está satisfeito com o que a gente vê, com o que a gente diz, com o que a gente acha, e não com o que é o que o Senhor observa e fala a respeito da nossa vida. Todos nós, quando lemos o texto,
vemos as duas orações. Percebemos duas pessoas, dois homens que estão no templo, dois homens que se dirigem da sua maneira, da sua forma a Deus. A questão não é o que eles vão sentir, a questão não é o que eles dizem, a questão não é o que eles vão falar, a questão é o que o Senhor, e Jesus observa bem isso, é como o Senhor vê quando eles saem daquele lugar. Quando o homem confessa o próprio pecado, mergulhando inteiramente na divina misericórdia do Senhor, na divina misericórdia de Deus, o seu fardo é removido e ele pode voltar para casa purificado, ele pode voltar para casa justificado, ele pode voltar para casa perdoado, ou seja, ele pode voltar para casa sim em vitória, porque quem o justificou é poderoso para o abençoar. No final desse culto, todos nós aqui vamos para casa. Ninguém vai ficar aqui. Todos nós vamos para casa. Que possamos nós, quando sairmos nessa porta, que o Senhor Jesus possa estar declarando diante dos anjos: eles foram, eles estão, eles são justificados. Que a gente volte para casa com a justificação do Senhor sobre a nossa vida, sobre nós. Se a gente pudesse, o que nós diríamos uns aos outros é, quando terminasse o culto: ei, você que está voltando para casa, continue firme, voltando para Deus, sendo verdadeiro, porque Deus é a verdadeira morada da nossa alma. Que a gente possa voltar daqui e, como aqueles homens, quando disse Jesus, eles saíram para casa e esse voltou justificado e não o outro. Que a gente possa voltar para casa hoje debaixo da justificação do Senhor, debaixo da bênção do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento, agradecendo ao Senhor por sua bendita palavra, e que a gente possa guardar a palavra do Senhor no nosso coração, que daqui a alguns dias, alguns meses, a gente não esqueça da pregação que ouvimos ontem, não é? Que hoje já deu trabalho para a gente lembrar, que é o quê? Se começa com S e tudo, como é? Seguir, ser e servir, né? Que a gente daqui a uns dias, daqui a uns meses, a gente possa lembrar disso tudo de novo. Que quando o Senhor Jesus andou no mar da Galileia, encontrou Tiago, João, os filhos de Zebedeu, encontrou Pedro, André, os outros dois irmãos, e os chamou, foi para seguir, para ser e servir. Que a gente possa lembrar disso novamente, sempre. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Continuamos orando a Deus, né, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão enfermos, pela nossa irmã Márcia e por tantos outros, em nome de Jesus. Orem pela minha mãe. Uma hora está bem melhor, outras vezes está meio... Ela toma medicamento para uma coisa, aí começa doendo outra, ela começa a tomar medicamento para outra, e daqui a pouco ela começa a ficar ansiosa, porque por causa dos próprios medicamentos, e vai ficando preocupada. Então orem por ela, em nome do Senhor Jesus. Orem pelos meus pais, pelo meu pai também, em nome do Senhor. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos por tua bendita e santa palavra. Te louvamos, ó Deus, por tudo o que aconteceu aqui hoje à noite, que foi para a glória do teu nome. Desde os cânticos, ó Deus, dos mais infantis, das mais tenras idades, das crianças, até, ó Deus, esse momento de responsabilidade de estarmos ouvindo a pregação do texto sagrado. Tudo foi para a glória do teu nome.
tudo foi para que o Senhor fosse glorificado através das nossas vidas. E se, Senhor, assim como a tua palavra diz que o publicano, o pecador, ele saiu daquele momento de oração no templo justificado, e isso atribui glórias ao teu nome, Senhor. Acreditamos que ao sairmos nessa noite desse lugar, perdoados, justificados, mas vazios de nós mesmos, Senhor, para sermos envolvidos na tua graça, isso é o teu nome sendo glorificado, sim, meu Pai, na nossa vida. Que a gente, Senhor, não seja pessoas que estão preocupadas em fazer orações bonitas, que são muito bem expressas, que são palavras, Senhor, que parecem muito inteligentes, mas que a gente seja apenas sincero, abrir o nosso coração, colocando diante do Senhor o último centavo, a última moeda que temos de justiça, dizendo: não vale nada, Senhor, nós precisamos do teu perdão e da tua misericórdia. Que, ó Deus, o que nos alimenta a justiça, Senhor, que essa migalha seja retirada em nome de Jesus, para que a gente seja alimentado do pão do céu, para que a gente seja suprido do pão do céu, do pão que desce do Senhor, meu Pai. Que a gente possa, Senhor, entender que é mais do que apenas confessar um pecado, é abrir o coração, Senhor, é ser verdadeiro, é ser sincero, não é admitir uma culpa, Senhor, é entender que o Senhor é o Salvador e que nós precisamos da sua misericórdia. O sacrifício já foi realizado na cruz, e que a gente possa, pelo Calvário, Senhor, abraçar o sacrifício e sermos perdoados, restaurados, transformados, justificados em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui como o primeiro personagem dessa parábola, que ninguém saia daqui sem ser justificado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que todos que entram na tua casa, que todos que cultuam, que adoram o teu santo nome, possam voltar para casa, Senhor, justificados em nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Colocamos, ó Deus, a vida de cada um deles diante do teu altar. Colocamos a vida da irmã Márcia, colocamos, ó Deus, a vida de tantos outros, de meus pais, dos pais de outros aqui, dos demais irmãos que aqui estão. Colocamos, ó Deus, todos eles diante do altar do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor lhes ajude, ó Deus, em nome de Jesus, nessa idade já avançada. Sim, Senhor, para que eles possam viver dias melhores aqui, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor.